Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome, para quem não me conhece, é Cristóvão Brilho. Eu, ao longo da minha vida, fui descobrindo, não por classificação pessoal, mas pelo que eu ouvia no meu entorno, que eu era um paranormal. E por que eu estou colocando dessa forma? Porque tudo na minha vida começou muito cedo, né? Muito cedo, eu era uma criança. Eu devia ter 3, 4 anos de idade, quando as primeiras manifestações começaram a se mostrar, né? Claro que eu não me lembro de nada, era muito jovem, né? Mas o relato das pessoas que estavam à minha volta, da minha família, meus pais, enfim, meus irmãos, né? Serviram para me dizer um pouco a meu respeito, né? Muito embora eu venha de uma família que eu sou o mais velho, então muito do que eu ouvi muito do meu pai e da minha mãe sobre o meu comportamento e sobre as coisas que aconteciam. E eu confesso que são coisas bizarras, né? Porque definitivamente são eventos, pequenos eventos que não têm explicação. Uma coisa que eu sempre gosto de dizer para as pessoas que começam uma caminhada espiritual e que ainda não sabem do seu potencial, ainda não conhecem as suas sensibilidades, não conhecem as suas fragilidades, é que façam uma caminhada tentando ter em torno de si pessoas de confiança. Porque a caminhada de uma pessoa que passa ou que está exposta a eventos externos é uma caminhada extremamente subjetiva, né? Porque tudo aquilo que está acontecendo pode não estar acontecendo, pode ser fruto da sua cabeça. Então, até que você tenha equilíbrio, discernimento, até para admitir que você pode, ao invés de estar vivendo uma situação real, ser a sua cabeça que está produzindo isso, você tem que ter maturidade, você tem que ter, no mínimo, você tem que ter vivência, você tem que ter passado por situações, experiências, e muito importante, aprendendo, observando a vida das pessoas, né? Aprendendo a como se comportar, o que não fazer, né? Porque é uma caminhada, a caminhada de um paranormal é... O que é uma caminhada de um paranormal se não conviver com eventos e pequenos sinais, ou às vezes grandes sinais, de que ele realmente é um paranormal ou de que realmente ali está acontecendo alguma coisa que não se explica, que isso é outro aprendizado, né? Existem perguntas que simplesmente não têm resposta. E a gente tem que aceitar. A gente tem que buscar esclarecer, buscar conhecer, mas chega um determinado momento que a gente de fato aqui não tem resposta. E uma das dúvidas, né, que muita gente me pergunta, diz assim, mas Cristóvão, qual a diferença de ser um paranormal ou ser um médium? Eu poderia aqui responder para vocês assim, olha, sinceramente eu não sei, mas baseado nas minhas vivências, baseado na minha trilha, né, na minha caminhada, são mais de 50 anos, então alguma coisa eu já vi, alguma coisa eu já vivenciei, alguma coisa eu já experimentei. Na minha opinião é assim, o que eu pude observar é que mediunidade é algo que todo mundo tem, não existe ser humano na superfície do planeta Terra que não tenha um grau de mediunidade. Simplesmente porque a gente entende que o que é ser médium? Ser médium é estar no meio. Você está no meio de uma energia que vem originária do universo, de algum ponto, que a gente também não sabe de onde vem, passa por você e chega a algum objetivo. E aí, dentro dessa explicação simples, dessa visão simples, você vai estendendo e expandindo para situações mais complexas, mais profundas, como, por exemplo, as pessoas que recebem, que têm, através das suas sensibilidades, a receber informações através da psicografia, através da vidência, através enfim, de todos os dons que podem se manifestar através de uma pessoa que tenha, vamos dizer assim, dentro da possibilidade real de que todos somos médiums, mas que tenha pessoas que, enfim, que têm missões mais pontuais
ou necessidade de trabalhar mais essa sensibilidade, conhecer um pouco mais essa percepção. E o ser médium, e o paranormal, o que é o paranormal? O paranormal é você ter ou estar exposto a se comunicar de uma forma involuntária com o mundo invisível em vários níveis. E essa comunicação com o mundo invisível, ela pode vir através de fenômenos voluntários e involuntários, fenômenos provocados por você ou não, uns que você consegue controlar, outros que você não consegue controlar. E é claro que a visão religiosa, muito embora eu não goste de falar de, eu não gosto de colocar na minha conversa assuntos religiosos, nem políticos, porque enfim, todos têm que ser respeitados, mas dependendo da abordagem dado pela religião, a gente tem uma percepção de mediunidade mais religiosa do que construída por cada um de nós mesmos. Ou seja, falando de mim, que é a pessoa que eu mais conheço, né? E de quem eu posso falar sem receio de ofender ou de desmerecer, né? Eu não escolhi ser médium, ser paranormal. Eu não disse, eu vou para o planeta Terra e serei um paranormal. Ninguém escolhe isso, né? Mas eu já vivi determinadas situações muito pontuais e assim muito difíceis de serem entendidas em alguns momentos. Hoje, claro, depois de tantos anos, a gente lida com esses fenômenos de uma forma mais natural, né? E os fenômenos, eles são muitos, vão desde você olhar para uma pessoa e saber o que ela está pensando, ou olhar para uma pessoa e identificar nela uma enfermidade, uma fragilidade, ou identificar nela a possibilidade de sofrer um acidente, ou de alguém da família estar em apuros, estar passando por algum... Enfim, são muitas as possibilidades. E a única coisa que dá para a gente centro e equilíbrio é a organização da mente, a disciplina. Então, a paranormalidade, apesar de eu ainda não ter explicação para ela, sinceramente, eu não tenho explicação para ela e não acredito que alguém tenha explicação para a paranormalidade, porque para cada um é diferente. E o que se potencializa como clareza ou não é a forma como a pessoa lida com aquilo. Eu, particularmente, o que aconteceu comigo? Como eu, através da minha paranormalidade, ou seja, da frequência energética produzida, exalada por mim de forma inconsciente, isso se torna um facilitador para determinados contatos, determinadas comunicações, e que não são lineares, não são iguais sempre, ao contrário. Então a gente aprende a lidar com o improviso, né? Com o inesperado. E temos que saber lidar com serenidade, porque nem sempre o improviso e o inesperado é agradável, a sensação, o que fazer com aquilo, enfim, tem que se ter muita responsabilidade e respeitar muito o próximo e tudo que está à sua volta. A relação do paranormal com o mundo é uma relação de profundo respeito e limite, né? Porque aquilo que pode não ser limite para mim é para o outro. Aquilo que eu entendo com muita tranquilidade, para o outro pode não ter o menor sentido, né? E comigo, o nível e a direção que essa paranormalidade me levou, meio que me afastou muito por exemplo, da família. Eu passo muito tempo ainda, hoje menos, eu me esforço muito para estar próximo à minha família, mas me afastou durante um tempo muito dos meus filhos. Eu vivia viajando, hoje continuo, mas muito menos. Mas eu vivia em quarto de hotel, eu vivia dentro de avião, eu vivia
questionando a necessidade do meu empenho e da troca injusta que eu estava fazendo comigo mesmo e com a minha família para o exercício dessa paranormalidade. Mas aí o tempo vai passando e você consegue fazer uma avaliação do seguinte: primeiro, a gente não consegue ter tudo, primeiro, né? Segundo, eu acredito que todo esse sofrimento, né, que é um sofrimento muito pessoal, ninguém sabe que você está sofrendo, né? As pessoas olham para você e dizem assim: nossa, que trabalho lindo, ai, como eu gostaria de ter um trabalho igual ao seu, mas ninguém sabe o que a pessoa às vezes passa, né, em determinados momentos, por conta da dúvida se o que ele está fazendo é o correto. Agora, a minha vida, a minha caminhada como paranormal, convivendo com a dor das pessoas, com a enfermidade das pessoas, com a desesperança das pessoas, vendo como as pessoas sofrem e passam por situações absurdas, isso me fez um ser humano, seguramente um ser humano muito melhor, né? Claro, um ser humano muito melhor, mas ainda com muitas dúvidas, né? Eu, por exemplo, não consigo entender o comportamento das pessoas quando elas fazem algo que elas sabem que é errado, mas assim mesmo elas fazem. Quando elas fazem algo que é desrespeitoso, mas assim mesmo elas fazem. Enfim, mas isso é um problema meu e eu tenho que conviver com isso. Mas, assim, essa minha vida de dedicação, ela me trouxe aprendizados, situações muito surreais, né? Tem um monte delas, enfim, as pessoas nem sabem, né? Mas eu quero contar duas para vocês aqui, que tem a ver com o exercício da minha paranormalidade, com a expansão da minha energia, com o meu entendimento, com o meu aprendizado, com a minha relação, com a relação da minha paranormalidade, a exigência que o universo fez de mim e que me tolhiu de muita coisa com relação à minha família, mesmo que tenha me feito um ser humano melhor. Eu tenho um ponto positivo comigo, que é assim: eu tô sempre bem, eu tô sempre feliz, eu tô sempre me congratulando com o universo e agradecendo a oportunidade de estar vivendo aquelas situações, né? E eu converso muito com meus filhos, né? Hoje, muito mais, a gente compartilha muito e assim, né? A gente sabe, às vezes eu digo para eles isso brincando e às vezes eles dizem para mim também: não se preocupa, pai, no final a gente sabe que vai dar certo. Como se fosse assim, validando as nossas ações, né? Pô, se você é um cara honesto, se você é um cara que faz as coisas corretamente, se você se preocupa com o seu semelhante, se você se preocupa em fazer as coisas certas, não tenha dúvida que no final tudo vai dar certo. E a gente aprende com isso, né? Mas eu queria contar, eu falei aqui em contar duas histórias para vocês, que são histórias de autores desconhecidos. Eu não conheço quem são as pessoas, mas eu não inventei o que eu vou falar agora. A história que eu vou contar eu não inventei, eu ouvi, e para mim fez muito sentido. Uma eu vivi, né, e a outra as duas uma eu vivi e outras duas eu ouvi de alguém e para mim fez muito sentido. A que aconteceu comigo foi assim: eu estava numa época que eu estava questionando muito a existência do mundo invisível. Isso não existe. Ninguém incorpora ninguém fala com ninguém vê espírito, eu estava naquela fase. E eu tinha ido com dois amigos, eu tinha saído de casa para visitar uma cidade vizinha de outros amigos, e fui sem meus pais saberem, enfim, fui eu e esses dois amigos. E quando nós chegamos nessa cidade, era mais ou menos 10 horas da noite, 10 e meia da noite, cidade do interior, 10 e meia da noite no inverno, não tem ninguém na rua. E nós ficamos meio sem jeito de chegar na casa dos amigos, né, por conta dos pais, enfim, por conta disso já era quase 11 horas da noite, e nós resolvemos dormir numa praça. Olha que loucura, o que a gente não faz quando a gente é jovem, né? E nós fomos dormir numa praça, toda a cidade do interior tem uma praça, tem um relógio, né?
E nós ficamos ali dormindo na praça. Quando deu mais ou menos 11h55, a igreja começou aí meia-noite começou a bater o relógio, bom, aquelas 12 badaladas, e eu virei para um dos meus amigos e falei assim, nossa, agora um chocolate, um frio, gente, você não tem noção. Aí eu falei pro meu amigo assim, eu falei, cara, como eu gostaria de tomar um chocolate quente agora. Nossa, era o manjar dos deuses um chocolate quente nesse momento. E aí, de repente, nós três ouvimos assim um chamado, né? Psiu, psiu, psiu. Aí eu olhei do outro lado da rua, isso já era meia-noite, claro, estava batendo a meia-noite. Aí do outro lado tinha uma casa, e nessa casa apareceu uma senhora, e o psiu era nos chamando. Aí os meus amigos falaram, olha, tá nos chamando, e ela dizia assim, não, eu quero falar com ele, e apontava para mim. Eu disse, Jesus amado, bom, mas vamos lá. Ali era uma senhora, era uma pessoa, nós fomos. Ela virou para mim e disse assim, tá muito frio, né? Vocês querem um chocolate quente? Aí os meus amigos me olharam, eu à vontade, né? Apesar de surpreso, eu falei, sim, eu quero chocolate quente e tal. E tomamos o chocolate quente. Ela disse assim, olha, eu não posso convidar vocês para entrarem, para ficarem aqui dentro, porque meus patrões não estão em casa. E eles não vão gostar. E não, nós entendemos, o chocolate quente já, nossa. E a gente meio sem entender aquilo ali, né? Eu tinha falado de chocolate quente, aí ela apareceu do nada oferecendo um chocolate quente. E muito bem, e aí nós voltamos pro banco e fomos dormir, dormimos. No dia seguinte de manhã, quando nós acordamos, nós falamos, nossa, bem que a gente podia ir lá naquela senhorinha e tomar um café da manhã, quem sabe, porque isso era 5h30 da manhã, já estava clareando. E todos nós concordamos em fazer aquilo. Atravessamos, e fomos em direção ao lugar. Quando nós atravessamos a rua, simplesmente não tinha nada. Não tinha casa, não tinha nada. Era um terreno, né? E aí, enfim, nós, depois que fomos para casa dos nossos amigos, descobrimos, através desses amigos, que ali tinha uma casa muito grande, era uma família muito numerosa e que o casal tinha falecido, enfim, aí tem a história da casa. Então isso foi um fenômeno que no momento em que eu estava questionando a possibilidade disso existir, aconteceu. E aconteceu, porque não aconteceu só comigo, meus amigos estavam comigo, né? Tanto que naquele dia meus amigos disseram, nossa, tu é muito estranho, cara. Acabou de falar um chocolate quente, a mulher deu o chocolate quente, apareceu do nada, e ali ficou um registro para mim. Disse assim, gente, não é possível, tem que existir alguma coisa. Então essa foi uma passagem que eu vivenciei. A segunda é uma história que eu queria contar para vocês, compartilhar com vocês, porque eu acho que tem muito sentido isso e que vocês devem levar para a vida. Existia um homem muito rico e ele queria conquistar tudo que tinha em volta dele. E ele conseguiu. E aonde ele vivia tinha uma montanha. E ele dizia para todos, um dia eu vou chegar ao topo daquela montanha porque eu quero conquistar o que tem do outro lado dela. E ele passou a vida dele, tentando, conquistando aquilo que ele podia do lado de cada montanha. E quando à medida que foi envelhecendo, ainda bem velhinho, ele chegou no topo da montanha, super vaidoso, orgulhoso de ter conseguido chegar para conquistar o que tinha do outro lado da montanha. E qual foi a surpresa dele? Quando ele chega no alto da montanha, conquistando um lugar onde ele passou a vida inteira dele tentando, ele descobriu que o que tinha do lado de lá da montanha era exatamente a mesma coisa que tinha do lado de cada montanha e que ele já havia conquistado. E com isso, ele perdeu grande parte da vida dele que ele poderia ter compartilhado com os que estavam à sua volta, com aqueles que ele amava, e ele, enfim, não conseguiu. E ali o aprendizado, eu não sei qual foi, mas para mim fica muito claro. E a segunda história que eu queria compartilhar com vocês, que também eu não é minha, eu ouvi de alguém me contou e eu achei extremamente significativa, muitos de vocês já devem conhecer, mas eu também acho que é uma história para a vida, para as pessoas bem intencionadas e que trabalham a serviço do bem-estar da humanidade. Havia um caixeiro viajante, né? Todo mundo sabe o que é um caixeiro viajante.
Caixeiro viajante é aquela pessoa que viaja vendendo coisas por aí, pelo mundo. E esse caixeiro viajante, ele visitava, ele tinha dentre os clientes dele uma cidade do interior, e ele ia nessa cidade do interior, todo mês ele ia, pelo menos uma vez por mês. E como eu falei, toda cidade do interior tem uma praça, né? E ele via que tinha um senhor nessa praça, sentado num banco, que era sempre o mesmo banco, e ele percebia que esse senhor, ele sempre tentava convencer as pessoas de que as pessoas precisavam ser seres humanos melhores, serem mais caridosos, serem pessoas melhores, serem pessoas boas, ajudarem-se, ajudar aos outros, né? E ano após ano ele passava e lá estava aquele senhorzinho tentando ajudar as pessoas a ver a vida de uma forma melhor e agirem de uma forma melhor, serem melhores pessoas, porque o mundo precisa disso. E o tempo foi passando, e ele fica envelhecendo, e o velhinho ficando mais velhinho, e depois de muitos anos ele vivendo aquilo ali, vendo aquele senhor se empenhando, se esforçando para tentar mostrar para as pessoas o quanto era importante que elas mudassem o comportamento delas, ele resolveu parar nesse velhinho, virou para ele e disse assim: senhor, desculpa, eu venho nessa cidade há muitos anos, eu não moro aqui, e eu vejo o senhor se esforçando para tentar ajudar as pessoas a se mudar, a mudar o seu interior, a mudar as suas atitudes, a mudar os seus sentimentos, pedindo a essas pessoas que sejam boas pessoas. Será que o senhor não está vendo que o senhor não está conseguindo, que não está adiantando nada o que o senhor está fazendo? Porque o mundo continua piorando cada vez mais e as pessoas também. Será que o senhor não está vendo que o seu trabalho é todo em vão? Seu esforço está sendo em vão? Aí ele virou para o caixeiro viajante e disse o seguinte: mas não se esqueça de uma coisa, no dia que eu parar, eu me tornei um deles. Isso é muito significativo, né? Eu espero que vocês lembrem dessas duas histórias como referência nas suas atitudes, nos seus atos, porque isso pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Eu queria só que vocês pensassem sobre isso. Na história que eu contei, eu não espero que vocês acreditem, mas eu espero que vocês pensem um pouco sobre isso. E com relação às duas histórias que me contaram, que eu estou aqui repassando para vocês agora, eu acho que são histórias que podem dar muita qualidade às nossas vidas. Então, pensem um pouquinho sobre tudo que foi dito. Se servir, usem. E se puderem, compartilhem esse vídeo com as pessoas que de alguma forma vocês acham que ele pode ser útil, apesar de longo. Fiquem em paz e um feixe de luz.